Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje no canal é verdades e mentiras sobre a bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do apoio. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, foi lançado o filme Oppenheimer, né? O filme Oppenheimer. É muito bom falar o nome Oppenheimer. E aí, eu já assisti o filme, eu vou fazer em breve considerações. Esse vídeo não é sobre o filme Oppenheimer, ainda vai ter um vídeo no canal analisando o filme. Eu quero com vocês debater alguns aspectos centrais sobre a questão da bomba atômica, alguns mitos que circulam por aí e que inclusive vários deles aparecem no filme, mas aqui vamos dar mais prioridade para a historiografia, né, para o debate histórico. Primeiro mito: a bomba atômica foi usada para salvar vidas. Há um número fantasioso com perdão do palavrão aí ao senhor e à senhora, feito do Instituto Tirei do Cu, que é assim: a bomba atômica foi necessária para evitar a morte de 1 milhão de soldados estadunidenses e de vidas japonesas. O argumento é basicamente o seguinte: sem a bomba atômica, o Japão teria demorado mais a se render e, portanto, a invasão do Japão acarretaria muito mais perda de vidas do que aconteceu, por exemplo, com a bomba atômica. Veja, gente, isso é falso. Isso é falso, primeiro, porque é o seguinte: é dado mais que conhecido e quase que universal entre todos os historiadores sérios que o principal objetivo da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki foi mostrar força para a União Soviética, mostrar quem era a superpotência dominante no mundo no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento dos impérios coloniais clássicos, principalmente Alemanha, Inglaterra e França, e no contexto de que Estados Unidos e União Soviética ascendem como as principais potências do mundo, mas os Estados Unidos dizendo quem lidera sou eu. Então, veja, você tem várias e várias fontes que relatam com clareza que o objetivo de jogar a bomba atômica foi mostrar força para a União Soviética e dar um recado para a União Soviética. Está no livro, por exemplo, do Domênico Losurdo, Stalin, uma história crítica de uma lenda negra. Está no livro dos irmãos Medvedev, que são anticomunistas, viu, gente? Um Stalin desconhecido. Isso está no livro A Linguagem do Império, do Domênico Losurdo. E eu estou citando Losurdo, alguém pode pensar assim: João, você está citando um marxista. Alguns podem dizer assim: um marxista stalinista, porque o Lossurdo é stalinista. Mas veja, gente, o Lossurdo ele tem a mania não, tinha mania, né? Uma mania muito boa. Ele basicamente, quando ele queria usar um argumento contra-hegemônico, ele só citava autores liberais ou até conservadores para mostrar que, ó, tá aqui, viu? Então, assim, o Lossurdo está citando vários autores ali liberais, conservadores, vários documentos, vários telegramas, vários documentos secretos que depois foram liberados que atestam isso. Então, assim, foi uma demonstração de força. E o Japão foi usado como campo de demonstração, basicamente. Aliado a isso, tem uma segunda questão importante. Vários documentos, vários historiadores também afirmam que o Japão já tinha decidido se render quando a União Soviética entrou na guerra. Tem um texto do Opera Mundi, inclusive, sobre o Oppenheimer, a bomba atômica, o projeto Manhattan, que atesta isso. Coloca na tela aí, Maxwell, por favor, e deixa um pouco mais na tela para as pessoas pegarem bem o título. Que argumenta isso. Veja, o Japão, quando a União Soviética declara guerra, naquele contexto que estava claro que a União Soviética já tinha vencido os nazistas, a disponibilidade de máquina de guerra soviética para enfrentar o Japão era muito maior. Então você tinha assim contendas e enfrentamentos ali, escaramuças na frente oriental, né, fronteira da União Soviética com o Japão, mas naquele contexto a União Soviética declara guerra, já estava claro que ia vencer os nazistas. O alto comando militar japonês, o império fascista japonês já tinha decidido se render. Então é falso que foi a bomba atômica que consolidou a rendição do Japão e, portanto, poupou vidas. Veja que absurdo. É falso. Totalmente falso. O Japão iria se render com ou sem bomba atômica. Inclusive, o uso da bomba atômica só mudou os termos da negociação, né? O Japão destruído, arrasado, traumatizado e tal. Os termos da negociação foram muito mais pró-americanos do que qualquer outra coisa. Inclusive, a bomba atômica serviu para os Estados Unidos mostrando força, mostrando que tinham naquele momento uma arma que ninguém mais tinha,
que era a potência com maior capacidade destruidora do planeta, isso possibilitou com que os Estados Unidos estabelecessem sua hegemonia sobre o Japão sem maiores contestações da União Soviética, dado o poder militar que eles mostraram maior que o dos soviéticos. Então, inclusive, isso foi muito mais pensado para garantir uma supremacia absoluta dos Estados Unidos sobre o Japão, num contexto, inclusive, já de muita força do Partido Comunista, né, que cresceu bastante na guerra de libertação nacional e anticolonial contra o Japão. Os Estados Unidos já visualizava ali que teria um problema na China com os comunistas, um problema na Indochina, né, um problema na Coreia, então vamos garantir aqui o Japão, sabe? Então, assim, teve nada de salvar vidas. Acho que o terceiro elemento fundamental é que muito se debateu no pós-Segunda Guerra o perigo de uma guerra nuclear, o risco de ameaça à humanidade, de extinção humana, sem debater que os Estados Unidos foram o único país do mundo a usar armas nucleares, atômicas contra civis, matando milhares de pessoas. Inclusive, no livro da Hannah Arendt sobre a Revolução, a Hannah Arendt fala de um perigo do holocausto nuclear, fala do que isso causa à humanidade, sem citar os Estados Unidos e sem falar que os Estados Unidos foi a única potência do mundo que jogou bombas em cidades de civis, porra, de milhares de pessoas, tá ligado? Não acreditem em mim, confiram lá no livro da Hannah Arendt, nem precisa ler o livro todo. No começo do livro que ela tá falando do risco de holocausto nuclear, jogue lá Estados Unidos, USA, USA, veja se ela fala dos Estados Unidos debatendo o risco de uma hecatombe nuclear. Não fala, né? Esqueceu. Aliado a isso, galera, você tem um outro ponto que não sei se vocês sabem disso. Esse texto do Opera Mundi cita isso. Eu já vi Lossurdo citando esse dado, Michael Parenti citando esse dado, Noam Chomsky cita bastante esse dado, que é a maioria do público estadunidense não soube, não viu por décadas as imagens de horror, de destruição, de morte, de barbárie em Hiroshima e Nagasaki. Simplesmente foi censurado nos Estados Unidos. Sim, o Estado imperialista estadunidense conseguiu privar da opinião pública, do jornalismo, da população, as imagens dos horrores da bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Então aparece muito aquela foto, que inclusive vai estar na capa desse vídeo do canal, né? Aquela foto da nuvem de cogumelo radioativa e tal, mas as imagens das pessoas que viraram pó, as imagens de pessoas sem pele, com a pele pendurada, as imagens de crianças destruídas, tudo isso, nada disso apareceu na opinião pública estadunidense. Então se criou uma gestão da imagem, uma gestão da memória, em que simplesmente milhões de estadunidenses não viram, morreram inclusive sem ver a dimensão da barbárie praticada pelo seu governo, pelo seu Estado. E aí tem gente que fala de autoritarismo, de totalitarismo na União Soviética. Veja que façanha incrível. Os caras são os primeiros e únicos estados a usar armas atômicas contra a população civil, matam milhares de pessoas e conseguem garantir que o presidente, a elite militar, o partido do presidente não sejam responsabilizados, né? O Henry Truman não é considerado um monstro, um carniceiro, um genocida, um totalitário, nada disso, né? Pelo contrário, e consegue fazer com que a população morra sem ter dimensão da barbárie praticada pelo seu país, sem saber. Então, assim, é engraçado, né, gente? Isso é totalitarismo ou não? Você que gosta desses negócios aí, totalitarismo, isso é totalitarismo ou não, sabe? Tipo, é surreal. E os Estados Unidos cogitaram em várias vezes, na Guerra da Coreia, no enfrentamento, na Guerra Civil da China, na Guerra do Vietnã, usar armas atômicas, né? Inclusive, isso não aconteceu, dentre outras coisas, porque mesmo com toda a restrição de imagem, toda a restrição de informação, toda a censura, conseguiu-se criar nos Estados Unidos um movimento popular de crítica, de contestação à guerra, de questionamento do uso de armas atômicas muito fortes, e a pressão interna ajudou a dissuadir vários presidentes e chefes militares dos Estados Unidos que queriam, por exemplo, usar armas atômicas no Vietnã, que queriam usar armas atômicas na Coreia. Conseguiu impedir isso. Mas o Domênico Losurdo, no livro Fuga da História, a Revolução Russa e a Revolução Chinesa vistas de hoje, dá vários exemplos
do governo dos Estados Unidos cogitando o uso de armas atômicas contra civis para ganhar enfrentamentos que ele acha que estava perdendo, como no caso do Vietnã ou no caso da Guerra da Coreia. Então, assim, gente, ninguém pode acreditar no mito estadunidense que os caras estavam preocupados com os direitos humanos, com evitar mortes, com o bem-estar da população e coisas do tipo. Eles jogaram 2 bombas atômicas e mataram milhares de pessoas e deixaram outras milhares traumatizadas, com doenças, com deficiência, gente morrendo de câncer 20, 30, 40, 50 anos depois e por aí vai, né? Sim, não dá para acreditar nisso. Leiam os livros citados aqui durante esse vídeo e leiam esse artigo do Opera Mundi que eu citei, que é muito bom, que ele sintetiza vários mitos ali colocados para a gente desmistificar os discursos do imperialismo. Lembrando, como diria vários e vários pensadores e pensadoras importantes, se a gente for falar de terrorismo, se a gente for falar de propagação de terror, o Estado mais terrorista na história da humanidade é os Estados Unidos. Nenhum país praticou tanta barbárie, tanto morticínio, tantos atentados contra a vida na história moderna quanto os Estados Unidos da América. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.